Saudações de paz, queridos. O tema de hoje é melhorando sua memória. Tem um texto na Bíblia que Jeremias diz, em Lamentações 4:21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Olha, gente, nós estamos em memória, nossa vida é formada de memórias. Tudo que nós fazemos tem a ver com memórias. Se você anda, você tem memória, se estabeleceu lá no seu hipocampo quando você começou a andar. Você deu o primeiro passo, a memória foi construindo, então essas são memórias de prosseguimento. Você aprende a montar bicicleta, fica na sua memória. Você aprende a falar, as palavras ficando na sua memória. Então, sua memória é a sua vida. Tudo está na nossa memória. Então, nós precisamos preservar, ter prevenção, como proteger nossa memória. E nossa memória, que é um sistema, né? Nossas memórias começam com com as nossas sensações, né? Com o nosso setor de visão, audição, cheiro, visão, audição, gustação. Tudo isso vai criando memórias gustativas. Memórias são criadas primeiro com nossos órgãos sensoriais. O que nós ouvimos, o que nós tocamos, tato, né? O que nós cheiramos, olfato, o que nós comemos, gustação, vai criando memórias gustativas, memórias olfativas, porque nas memórias comuns que nós temos vão sendo construídas na nossa vida. Então, nós construímos memórias boas ou ruins. Então nós, quando chegamos lá adiante, o que nós fazemos são frutos já da nossa memória, que nós aprendemos desde a infância, vai construindo em nós memórias para tudo que você é e tudo que você faz. Então vocês têm memórias sobre o falar, sobre as palavras que você sabe, o seu vocabulário, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10 mil palavras, são coisas que estão na tua memória, que você aprendeu falando. Então não é que a sua memória, quando você nasce, está quase vazia. A sua memória está quase vazia. Quando você pode trazer algumas coisas bem da memória intrauterina, bem distante. Tem memórias intrauterinas importantes, que podem mexer na tua personalidade e tudo mais. Mas as memórias que você vai construindo durante a vida, elas vão se tornando você. Você, essas memórias, nós somos nossa história. As memórias, se alguém não tiver memória nenhuma, ele nunca será ninguém, ele será um ser humano apenas. Ele não tem, por exemplo, se a pessoa nasce com uma deficiência intelectual, um déficit intelectual muito alto, né? Alguém faz o QI, ou nem dá para fazer o QI, essa pessoa nasce, chama retardo mental, que nem anda, nem fala, e fica em cima de uma cama até falecer. Porque ele não construir memórias. Ele nasceu com o seu sistema de memória muito baixo, o sistema cognitivo muito baixo. Então as memórias são construídas na vida, na nossa existência, na nossa amizade e nos nossos transtornos. Então, num momento na infância, muitas pessoas constroem memórias amargas, com um pai abusivo, com uma mãe encrenqueira, com uma família violenta, com abusos, com separação de casais, alienação parental, separação de casais. Tudo isso vai se criando na pessoa memórias patológicas, memórias tristes, memórias amargas. Então as memórias são construídas aí. Aí que tem a memória, que a pessoa começa a estudar, vai criando memórias. Começa a aprender algo, a exercitar, vão criando memórias. Começa a orar, vão criando memórias. Começa a ler a Bíblia, vão criando memórias. É por aí. Então a Bíblia lá adiante de João, o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. Mas que coisas? Coisas que estão na nossa memória. O Espírito Santo não vai lembrar coisas, só se lembra coisas que já existem. Então, se você tem Bíblia na sua mente, tem graça no teu coração, o que é que diz o salmista? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você fala em coração na Bíblia, é uma palavra muito ampla, que envolve a alma, a mente. O coração é uma palavra geral, em muitos textos do Velho Testamento, que significa alma, que significa mente, significa pensamentos, que a Bíblia fala dos pensamentos do coração. Então, os pensamentos são coisas da mente. O coração, no Velho Testamento, é tratado como o homem interior, que envolve mente, que envolve alma, que envolve espírito. Então, quando falamos de mente, estamos falando de memória, é uma coisa do cérebro e da mente. Então, no decorrer da vida, nós construímos memórias amargas, memórias terríveis,
memórias de abuso, memórias de sofrimento, memórias de dor, memórias de tristeza, memórias... E quando nós chegamos lá adiante, nós vamos guardando memórias adoecedoras. É quando a pessoa chega a um processo de transtorno mental, como a ansiedade, a depressão, ele pode estar trazendo para este momento as memórias da sua infância, as memórias da sua adolescência. Mas a pessoa também na idade adulta tem uma perda muito grande, se chama de estresse pós-traumático, e gera memórias ali que a pessoa tem medo de entrar no carro porque foi acidentado, tem medo de sair na rua porque foi assaltado, tem medo de conversar porque o inimigo, um colega o traiu. Então ele vai criando memórias que vão moldando a sua vida negativamente ou positivamente. Nós somos moldados pelas nossas memórias. Preste bem atenção. As nossas memórias de hoje nos moldarão para o amanhã. Uma pessoa decepcionada várias vezes, passou várias decepções, ele vai ficar moldado em relação aos outros. Ele começa a se recusar a conversar, começa a se isolar, porque muitas pessoas o traíram, muitas pessoas o caluniaram, muitas pessoas o difamaram. Nós, pastores, temos essa tentação, essa sedução todo dia, somos caluniados, difamados. Nós precisamos trazer à memória o que nos traz esperança. E para proteger nossas memórias, que podem levar a doenças mentais, nós precisamos aprender algumas coisas importantes na nossa memória. Algumas coisas importantes na nossa vida. Que é, primeiro, lidar com isso. Quando chega a 20, 30 anos, você já tem muitas memórias negativas. E muita gente vive olhando para o retrovisor e sua vida se torna uma tragédia, porque um dia ele foi abusado sexualmente, um dia ele foi maltratado, um dia ele foi expulso da igreja, um dia ele foi maltratado na própria igreja dele, na casa dele. Esses maltratos geraram memórias. Então, para a gente prosseguir até a nossa idade de terceira idade e evitar mais prejuízos às nossas memórias, nós precisamos fazer uma revisão das nossas memórias. E essa revisão é o que me feriu, o que me ofendeu, porque eu estou com depressão, porque eu estou com ansiedade, porque eu estou tão inquieto, porque eu estou tão preocupado, porque eu estou tão medroso, porque eu estou tão ciumento. Tudo isso vem das nossas memórias. Nossos comportamentos, nossos hábitos são fruto das nossas memórias. Nossos comportamentos são fruto das nossas memórias. Do que nós aprendemos, do que nós vemos, do que nós sentimos, do que nós sofremos. A nossa vida espiritual também, por exemplo, uma criança até 11 anos de idade, ele pode, segundo cientistas, ele pode já ter 80% das suas crenças fixadas na sua personalidade. Então, se nós somos criados no Evangelho, nós criamos memórias cristãs, memórias espirituais, memórias de milagres que aconteceram, memórias maravilhosas. Mas quando a pessoa foi traído, foi arrebentado no momento da sua vida, aquela memória pode substituir por memórias boas. Ele era de amor, amável, tratava as pessoas bem, agora ele está odiando, confrontando, não confiando mais em ninguém, criou uma desconfiança porque foi traído por alguém. Então, veja bem como nossas memórias podem ser boas ou ruins. Quero trazer memória que pode me dar esperança. E cuidar das nossas memórias, primeiro eu preciso saber que memórias te fazem mal. Segundo, eu preciso orar sobre essas memórias. Terceiro, se libertar dessas memórias amargas do passado. E como é que eu me liberto? Primeiro, tendo consciência delas. Segundo, entendendo que elas me fazem muito mal. Terceiro, percebendo que existe solução para isso. E a solução começa no mundo espiritual. Perdoando. Comece a perdoar quem te ofendeu, o pastor que está vítima de ofensas, perdoa aquele ofensor, aquele caluniador. Mas eu perdoar aquele homem, aquele monstro que me abusou na infância, abusou da minha inocência. Quando eu entendo que perdoar aquela pessoa, não precisa pedir perdão à pessoa, porque você não fez nada, você precisa perdoar. Um dia você precisa orar. Um dia eu atendi uma jovem. Ela tinha sido abusada pelo seu irmão. E ela nunca me disse, ela passou 6 meses, eu estava em Salvador ainda, aí eu atendi aquela moça durante 6 meses, no meu gabinete pastoral. Aquela moça tinha uma aparência de idade avançada, aquela moça era toda acabada, derrotada. E ela nunca me dizia, um dia eu parei para orar e orei por aquela moça. E disse, em nome de Jesus, depois dessa oração, conte a história da sua vida. Ela começou a contar. E quando chegou num irmão, ela começou a chorar. E eu consegui, depois de muita luta, que ela falasse, aquele irmão abusou dela dos 7 aos 14 anos. E ela era uma pessoa triste, deprimida, passava por uma depressão profunda. E eu convenci ela a conversar com o irmão e perdoar o irmão. Aquilo demorou um tempo de lágrimas, de sofrimento daquela jovem. E ela foi lá,
sentou com o irmão já era jovem, ela já tinha 26 anos, o irmão tinha muito mais. E ela conversou com aquele irmão. E o irmão pediu perdão a ela, o irmão chorou muito. E ela perdoou o irmão. E ela veio falar comigo um mês depois. Ela estava bonita, arrumada, mudou todo o comportamento e estava curada. Foi no insight que ela foi curada. No insight é aquele momento que você descobre de onde veio a sua dor. E aquela memória triste passou. Veja que é importante. A memória triste passou. As memórias patológicas são memórias que adoecem você, que nos adoecem. Então é preciso perdão. Esse é o ponto culminante das nossas memórias de alguém que nos feriu. A memória de um prejuízo, de uma perda, você vai ressignificá-las. O ressignificar, as perdas também servem para mim. Uma pessoa faliu, e aquela memória adoeceu, a pessoa entrou no processo de depressão. É preciso que aquela pessoa dê um significado diferente às suas falências, aos seus prejuízos materiais, de que Deus está trabalhando através disso, como Deus trabalhou com Jó. Lembre de Jó e ressignifique suas memórias de perdas. As memórias de perda precisam ser classificadas, organizadas na sua mente, trabalhadas e ressignificadas. Pastor crente, servo de Deus e pastor conselheiro, trabalhe isso no seu aconselhamento. Trabalhe o perdão espiritual e o perdão terapêutico, que é isso, também é ciência. Perdoar o mal que te fizeram. Eu gosto de lembrar um pensamento de Sartre, não é um versículo, de pensamento de Sartre diz assim: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço do que fizeram comigo. E chama-se ressignificar o que fizeram comigo. Não um significado de quê? As pedras que me jogaram servem para o alicerce do meu futuro. Paulo disse assim, no livro de Filipenses, Paulo diz assim, esquecendo das coisas, capítulo 2, versículo 13 e 14 por aí. Esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da eterna vocação. Isso José fez com seus irmãos, e José prosperou. Jesus fez na sua morte perdoando as pessoas, os que o traumatizaram. Ele venceu, e você também vai vencer. Precisamos ensinar perdão às pessoas. O perdão cura as pessoas. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você. Você, meu querido colega, que ensine isso para quem te procura angustiado, cheio de ira, de mágoa, de ressentimento, que essa ira, essa mágoa, esse ressentimento vai adoecer as pessoas. Mas o perdão de Cristo e o nosso auto-perdão, perdoar nós mesmos e perdoar o outro, cura você de qualquer enfermidade mental e espiritual. Deus abençoe você. Seja uma bênção em nome de Jesus. Atenção, região norte. O maior evento de educação cristã está de volta. 33ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 20 a 23 de julho no Grande Templo da Assembleia de Deus em Porto Velho. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Porto Velho. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 33ª Conferência de Escola Dominical, de 20 a 23 de julho no Grande Templo da Assembleia de Deus em Porto Velho. Uma realização
Produção CPAD, a editora da Escola Dominical.